A cana não nasceu no Brasil, mas fez do Brasil a sua casa. Muito antes das grandes colheitadeiras cruzarem esse chão e das modernas usinas dominarem o horizonte, nosso açúcar já conquistava o mundo. Trazendo divisas, gerando progresso, virando sinônimo de Brasil mundo afora, num ciclo que parecia não ter fim. Mas não ficou por aí, pois a cana é forte e generosa como a nossa gente. E o que era só alimento virou combustível, energia e bioplástico. Soluções sustentáveis, abundantes e ecológicas, feitas para um mundo que não pode parar. Exatamente como um canavial. Safra após safra após safra. Por isso, tão importante quanto cuidar da sua cana hoje é estar preparado para os desafios do amanhã e contar com a parceria de quem está sempre olhando lá na frente, pesquisando, desenvolvendo, trabalhando cada vez mais ao seu lado para levar soluções inovadoras e sustentáveis de um amplo portfólio de produtos que protege sua cana, do plantio à colheita. Tudo para que você tenha uma produção abundante, rentável e com matéria-prima de alta qualidade, hoje e sempre. Porque o futuro da cana é como o da sua próxima safra. Para colher bem lá na frente, é preciso plantar certo agora. E para nós, acreditar no poder da cana é mais do que valorizar quem a produz, mas inovar cada vez mais para que o setor não pare de crescer. Linha Cana Corteva AgriScience. Ao lado de quem produz, hoje e amanhã. Bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao terceiro seminário DOP de inovação, apresentando a sala de inovações e plantio e colheita, com o tema Lei da Balança, a nova onda de ACPs do Ministério Público do Trabalho, um tema muito relevante. Gostaria de apresentar nosso moderador, o Dr. Mário Ferreira Campos Filho, graduado em Economia pela Faculdade de Ciências e Economias da Universidade Federal de Minas Gerais, presidente do CIAMIG e MBA em Finanças pelo IMPEC. Dr. Mário, é com o senhor. Muito obrigado, Felipe. Nada. Bom dia a todos. Eu sempre digo que nesses eventos a gente tem que falar bom dia para os participantes que estão ao vivo, mas pode ser boa tarde, boa noite, boa madrugada. Então, a gente realmente, nesse novo mundo nosso de lives, de eventos digitais e na internet, nós temos essa possibilidade de levar informação a todo mundo e a hora que as pessoas quiserem e puderem realmente assistir. Eu tenho a impressão, inclusive, que pela importância do tema, muitas pessoas que agora estão trabalhando nas usinas verão esse debate um pouco mais tarde. Gente, eu gostaria muito de agradecer o convite, dizer que é uma honra. Eu queria agradecendo aí o presidente da UDOP, reeleito, né, agora, a Mauri Peckerman, tá? Também o Antônio César Salibre, que há anos faz toda essa coordenação do UDOP, muito bem feita. Eu tenho certeza que Araçatuba tem muito orgulho de ter a UDOP como sua sede. E também a equipe, em nome aí da Vanessa e do Rogério, né, que também organizam toda essa estrutura, e a você também, Felipe, que está apresentando. Bom, sem mais delongas, né, vamos aqui ao tema. É um tema extremamente importante que a gente vai debater aqui hoje, e a organização do evento trouxe pessoas aqui realmente com conhecimento muito grande do tema. Tá? Então, nós vamos ter aqui hoje 2 apresentações e depois 2 pessoas para debater alguns assuntos dessas apresentações, desse tema que é extremamente importante. Então, a primeira pessoa que eu gostaria de apresentar
é o Léo Amaral. O Léo é assessor jurídico da Única, tem realmente uma experiência muito grande, é um grande profissional, uma pessoa que a gente convive, eu pessoalmente convivo muito com o Léo, e eu tenho certeza que nesse tema também ele tem uma grande expertise. Muito obrigado, Léo, pela sua presença. Depois nós vamos ter uma apresentação do Renato Orsi. O Renato é diretor técnico da IAPA, né, que é o Instituto de Avaliações e Perícias, e ele é engenheiro mecânico, engenheiro de segurança do trabalho, e atua como perito judicial desde 1995. Renato também, que eu conheci há alguns anos, no início desse processo de discussão sobre a questão do peso do transporte de cana. Obrigado pela presença. Também está aqui Humberto Carrara, muita gente aí do setor já conhece, é da usina São João, né, de Araras. Obrigado, Humberto, pela sua presença, né, diretor executivo de operações da usina São João. E também o Luiz Antônio Bombonato, que é da usina Lins, é o gerente de divisão de manutenção automotiva. Muito obrigado pela sua presença. Gente, esse tema é um tema que eu, pessoalmente, acredito que é um dos principais gargalos do setor sucoenergético hoje. É algo que nós estamos debruçando, né? As associações que representam o setor estão se debruçando sobre uma solução para esse tema. Nós já tivemos algumas vitórias, depois alguns reversos, isso tudo vai ser explicado aqui, principalmente pelo Léo. Mas, acima de tudo, a gente tem que ter em mente, né, que a gente está tratando de um tema com uma complexidade muito grande, né? Eu queria dizer e trazer só alguns pontos aqui que vão nortear um pouco a nossa discussão. Nós estamos falando de um transporte, né, um transporte que é sazonal, um transporte de cana que é sazonal, ou seja, ele ocorre em uma parte do ano, e a gente sabe que dentro das unidades você tem, ora você está numa região, numa frente de colheita, ora você está numa outra região, então, ou seja, ele não, em boa parte das rotas canavieiras, ele não é permanente ali durante todo o período de safra. Ele percorre uma curta distância, né, um raio médio aí entre as empresas de 30 quilômetros. A cana, ela tem uma densidade baixa e variável, ou seja, que dificulta realmente, primeiro, a questão de você colocar uma carga, uma densidade maior, você teria uma facilidade maior em modificar o modal, por exemplo, de transporte, e a questão de ela ter uma variedade aí na sua densidade também prejudica a questão de você identificar quanto efetivamente de peso está ali dentro do reboque, do semi-reboque, e vai ser levado lá para a unidade industrial. E a cana também tem um valor agregado muito baixo, né? Eu sempre cito, né, se a gente pegar um equipamento canavieiro, né, um rodotrem canavieiro, que é o maior equipamento que nós temos, e pegar o valor da carga ali colocado ali em cima do equipamento, ali você vai ter um valor entre 3.500, 4.000, talvez um pouco mais, um pouco menos, depende do valor da cana. Se a gente pegar ali esse mesmo equipamento, colocar açúcar, milho, soja, nós vamos ver outros valores. Então, ou seja, nós temos a cana-de-açúcar, ela tem um valor ali da carga ali muito baixo, o que dificulta também a gente pensar em outras possibilidades. Mas, ao mesmo tempo, o setor também não ficou parado, evoluiu. Nós estamos vendo aí empresas que fornecem esses implementos, que ofereceram nos últimos anos também algumas soluções que estão sendo utilizadas em menor ou maior grau. Nós temos também uma diferenciação muito grande entre as unidades industriais. Nós temos mais aí de 350 unidades industriais no Brasil. Tem unidades centenárias que estão praticamente dentro de cidades, tem unidades completamente isoladas na zona rural, unidades que têm que passam, a boa parte da sua cana passa no asfalto, tem unidades que praticamente nada passa no asfalto. Então, ou seja, nós temos uma diversidade muito grande. Mas, para não alongar e a gente realmente ter essa oportunidade de debater o tema, eu gostaria primeiro, então, de passar a palavra para o Léo Amaral, da Única. O título da palestra dele é Transporte de Cana, Cenário Atual, à luz das resoluções CONTRAN 640 de 2016 e 663 de 2017.
Eu tive o prazer de participar da construção dessas duas resoluções, que infelizmente hoje estão judicializadas, mas aí o Léo vai dar um panorama de como está essa situação e como que a gente pode resolver isso. Léo, a palavra está com você. Muito obrigado, presidente Mário. Bom dia a todos e todas. Saúdo também ao presidente Amaury Peckelman, presidente da UDOP, nosso conselheiro também na Única, ao Salib, também daquela guarda do setor sucroenergético, né, enfim, que pessoal super atuante, super vibrante, junto com o Pado e outros antigões aí do setor, que eu quero agradecer também. Agradeço as palavras do presidente Mário Campos. O CIAMIG e a Única são grandes parceiros nessa aventura técnica e jurídica que a gente vai tratar um pouco aqui, né? O CIAMIG, inclusive a doutora Karina, que é assessora jurídica do CIAMIG, é uma pessoa que tem atuado conosco aqui de mãos dadas de maneira muito perseverante, muito ativa, quem eu agradeço também. Nós nos falamos 2, 3, 4 vezes por semana por conta desse assunto. Eu agradeço bastante o presidente Mário Campos, juntamente com o presidente Evandro Gussi, também tem tratado deste tema em nível ministerial, porque essa batalha ela é uma batalha de várias frentes, a frente regulatória, a frente judicial. Essas duas frentes são apenas duas das frentes, né? Isso aqui a matéria de fundo aqui é uma matéria que atinge o país, né? Então é um negócio maior que todos nós, e por isso a importância. E eu saúdo aqui também o Felipe e os demais colegas aqui do debate, já participamos juntos em outra ocasião, é a segunda vez que a UDOP nos convida aqui. A próxima eu vou até sugerir a doutora Karina, que aliás fala melhor, é mais simpática que eu, para estar aqui, mas eu agradeço muito o convite, eu saúdo o Bombonato, Carrara, o Renato Orsi, também que está na frente trabalhista conosco, e acho que podemos entrar direto no tema. Por favor, eu gostaria de colocasse o segundo slide. Mais um, por favor. Perfeito. Bom, isso aqui, eu vou fazer um apanhado bem rápido, eu estou monitorando o tempo aqui para tentar ser disciplinado com ele e preservar a estrutura do debate que o presidente Mário Campos, como nosso moderador, colocou, né? Então, a gente tem, o que aconteceu? O transporte de 91 toneladas, ele veio a ser regrado por duas resoluções do CONTRAN que foram objeto de longa discussão. Vários participaram, o Mário participou, o Pado participou, diversos outros participaram aqui, e foram editadas duas resoluções do CONTRAN que deram parâmetros para que este transporte com até 91 toneladas pudesse ser realizado, né? Tudo que vocês puderem imaginar de teste, frenagem, curva, aclive, tudo isso foi feito para que esse trabalho saísse. Nada obstante a todo este trabalho, em 2018, uma associação de classe chamada Associação Brasileira das Concessionárias de Rodovia, a BCR, entrou com uma ação judicial questionando esta resolução por conta, e basicamente dizendo que não era seguro para quem conduziu o veículo e para os demais usuários das vias, tá? Há também essa portaria 86, que vocês veem que foi suspensa também, que ela mudava uma portaria anterior por meio de um anexo, enfim, trazendo detalhes técnicos, tá? A Única, o CIAMIG e o Fórum Nacional Sucroenergético, sucrocoleiro, entraram como
essa figura, eu não sou muito de falar juridiquês, quem me conhece sabe disso, né? Chamada amicus curiae, né? Que é o amigo da corte, é aquele que participa do processo, meio que dando palpites, para falar o português bem claro. Tá? Não é parte do processo, mas entra porque tem algum interesse indireto e quer de alguma forma influenciar. Isso é algo permitido na nossa legislação. Tem um ponto que eu gostaria de destacar. Essa decisão judicial foi muito dura, inclusive fez referência à ponte de Gênova, na Itália, que caiu, e dizendo da segurança, ou da falta de segurança, né? E ela se esqueceu, vamos dizer o seguinte, ou não mencionou uma coisa muito simples. No período em que essas duas resoluções tiveram vigência, não houve nenhuma expedição de AET no território nacional. Tá? Então, o argumento de que estas resoluções são perigosas, ou melhor, trazem condições perigosas para as vias, no nosso ponto de vista, ele não é acertado. Por quê? Porque simplesmente você precisa da emissão de uma ET que vai verificar percurso por percurso, trajeto por trajeto, se aquela via comporta ou não o transporte regulado pelas resoluções. O fato é que houve a liminar e o juiz cassou. Até hoje, os efeitos estão cassados, ou seja, não se pode utilizar essas resoluções como base para a emissão de AET. O próximo, por favor. Tá, eu vou fazer aqui um breve retrospecto do que a gente está falando. A gente teve uma audiência prévia em maio do ano passado, em que o juiz chamou a todos que participavam, ou como partes, ou como essa figura que eu mencionei de amicus curiae, né, no processo, para, enfim, apresentar razões, e inclusive queria ouvir a União, porque no final das contas, quem responde por este processo, quem é acionado nesse processo é a União. E a União, para nossa surpresa, disse que não tinha condições de dar uma posição técnica, porque a equipe de governo tinha sido trocado e que eles não poderiam nem validar, nem rejeitar as disposições anteriores das resoluções. Pediram 90 dias para o juiz, foi dado. Em 90 dias não conseguiram entregar e disseram que precisariam ser feitos testes complementares. Tá? Eu vou resumir aqui a ópera, porque essa história é muito longa, mas no final das contas, o que aconteceu é que a União disse que não tinha condições de fazer isso, porque não tinha nem pessoal e nem orçamento para contratar terceiros para fazer esses estudos. O que aconteceu? Nós, no final das contas, quando eu digo nós, eu estou falando Única e Ciamig, acabamos pagando esta conta, ou seja, foi feito tudo de maneira absolutamente transparente, legítima, com o direito da BCR participar e a Confederação dos Caminhoneiros Autônomos também, mas no final das contas somos nós, o Ciamig, que estamos arcando com esta conta de contratar terceiros para que a União possa dar um posicionamento, ser contra ou a favor o teor das resoluções. E foi indicado para conduzir esses testes o Observatório Nacional do Sistema Viário, que é uma organização civil chamada OCIP, de interesse público, independente, para fazer esses testes. O próximo, por favor. Eu só gostaria de duas coisas. Eu queria saber só quanto tempo, tá? Porque do meu tempo que eu já usei. Alguém tem esse controle? Porque eu acabei contando com o relógio, mas acho que o relógio não me... Mas, enfim, pelas minhas contas aqui, eu tenho ainda 16 minutos. Se eu estiver errado, vocês me corrigem. Por favor, para quem está controlando o PowerPoint, dá um clique para passar, é um filminho rápido, porque eu acho que é bom ilustrar para as pessoas. Não, volta naquela tela mesmo. Não. Aí. Dá um clique, por favor, para passar o filminho. Tem um filminho de 2 minutos. Embaixo. Embaixo.
Não, tem que clicar nesta página. Eu posso, se me permitir compartilhar aqui, eu consigo. Se você clicar no slide, volta no slide, por favor. Se você clicar no slide, ele vai aparecer a parte de baixo uma seta. Bom, paciência. Eu tinha colocado um filme aqui do equipamento que foi... do que a gente está falando, de qual é o equipamento que a gente quer usar como transporte. Mas se está disponível, essa apresentação vai ser divulgada depois, vocês vão ter oportunidade de assistir. Era mais para poder dar um aspecto visual para a apresentação. O próximo slide, por favor. Bom, aqui uma linha do tempo, tá? Foi assinado o contrato com o observatório, tá? Em maio desse ano. Isso foi uma coisa absolutamente transparente, tá? Então, a ABCR e a Associação dos Transportadores, perdão, a Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos foram convidados a participar, tá? Não quiseram, a ABCR participou dos testes sem fazer aporte financeiro, porque entendeu que o interesse era nosso. A gente gastou, na primeira fase, em torno de R$500 mil, mas com outros acessórios esse valor chegou a R$600 mil, e a gente espera que agora, essa segunda fase, a gente vai gastar em torno de R$1.200.000. Tá? Então, aqui, a única, e não posso falar, não tenho procuração para falar em nome do CEMIG, mas acredito que o presidente Mário não vai pensar muito diferente, aceita também outras entidades como a UDOP que queiram se juntar a nós para poder dividir essa continha, porque essa aplicação dessas normas tem efeito em todo o território nacional, né? A ideia que se tinha era fazer os testes, alguns testes, ou fazer de uma forma sem necessidade de fazer tudo, aproveitar, mas infelizmente os testes que foram feitos no período preparatório, eles não foram aceitos de forma integral. A gente teve já o encerramento da primeira fase do trabalho, e agora a segunda fase de revisão do que foi feito antes, e a segunda fase agora, a gente espera começar em outubro deste ano, que são os testes de pista, de frenagem, de fading, né, de curva, etc. Tá? E, no final das contas, essa resolução, ela vai ser feita, os estudos vão ser refeitos para fins de poder transportar cana, né? Então, a ideia é que isto fique restrito à cana, muito embora não se sabe se isso vai acontecer, mas o estudo está sendo feito para transporte de cana, tá? Próximo slide, por favor. Tá, para vocês saberem, bom, mas o que acontece? Por que a BCR não quer isto, né? As alegações da BCR, isto é o que a BCR coloca no processo, é que os estudos eles não levam em conta a segurança de tráfego, que tem que ser feita uma nova perícia, que existem coeficientes técnicos que não, para os polos geradores de tráfego, que não foram avaliados, e, enfim, e que pode existir danos em rodovias, pavimentos, em obras de arte, pontes, viadutos. O que nós demonstramos quando foi escrita essa resolução 640 e 663, tem extensos estudos a respeito disto, tá? E mais uma vez, eu quero enfatizar, se alguém de vocês for questionado a respeito disso, as resoluções não dão carta em branco para transporte. Quando elas voltarem a ter vigência, e nós acreditamos que isso vai acontecer para a próxima safra, ou estamos trabalhando fortemente para isso, se estas resoluções voltarem,
Para cada trecho vai ter que ser feita uma autorização especial de transporte, tá? Próximo, por favor. Isto aqui foi só para vocês verem, para quem tiver curiosidade de ver depois, a gente encara essa batalha como uma verdadeira batalha mesmo, né? Então, isso aqui foi um cenário estratégico que se desenhou, e eu coloquei esse slide aqui para que vocês pudessem ver como a gente está tratando essa matéria, tá? Como a gente... a seriedade que a gente dá para isso e como a gente encara isso, um verdadeiro tabuleiro de xadrez mesmo, tá? Próxima apresentação, por favor. Próximo slide. Tá. Para que vocês saibam o grau de detalhe que isso chega, nós temos... participaram dos estudos anteriores e da reciclagem desses estudos, os novos testes, o que há de mais, como é que eu vou dizer para vocês, representativos em termos técnicos no Brasil. Tá? Nós poderíamos estar tão bem acompanhados quanto estamos. Nós não poderíamos estar melhor acompanhados. Apenas como exemplo, o professor Álvaro e o professor Canali, da Federal de São Carlos, são as maiores autoridades do país nesse assunto, tá? Com trabalhos internacionais. Então, é gente de primeiríssima linha. A Federal de São Carlos é muito conhecida pelos trabalhos relacionados ao transporte. Tá? Então, nós temos plena consciência de que estes estudos, eles têm base técnica muito, muito sólida, tá bem? O próximo, por favor. Tá, a gente enumerou aqui algumas modalidades de risco que foram apontadas em eventos recentes, né? Então, o que aconteceu? Quando essas resoluções foram editadas, iam se fazer resoluções para... eu não diria os 27 estados, porque eu não acredito que o Distrito Federal tenha transporte de cana, ou outros estados, especialmente da região norte, tenham transporte de cana. Mas eu diria que os estados mais representativos em termos de produção de cana-de-açúcar certamente iriam regulamentar o tráfego nas rodovias estaduais por conta dos seus DRs. Isso parou. Tá? Então, quando isso for retomado, quando as resoluções voltarem a ter vigência, isso vai ser um trabalho que vai ter que ser retomado. O Ministério Público do Trabalho tem batido bastante nessa questão da segurança do motorista. O Renato Orsi tem feito uma parceria com a Única bastante importante, no sentido do estudo sob a perspectiva não propriamente da via, mas uma derivada dela, que é a segurança do motorista. Tá? Existe responsabilidade civil relevante em caso de acidente, ou seja, é quase que certo que, em havendo um acidente, a usina vai ser acionada por eventuais vítimas ou até eventualmente pelo próprio Estado, né, o município, e o desgaste que isso traz para nós, né? Então, assim, o próprio setor que vem numa construção de imagem muito intensa desde a década de 90, enfim, com mecanização no campo, nada se compara ao que foi no passado o trabalho na cana-de-açúcar por parte do respeito ao trabalhador, que foi em séculos passados. Hoje a gente sabe do grau de excelência que os departamentos de recursos humanos empregam nas condições que os nossos trabalhadores têm, mas é sempre um desgaste. Né? E argumentos pouco técnicos, como esse da ponte de Gênova, ou do juiz que disse na audiência que já ficou muito atrás de caminhão de cana quando trabalhou no interior, eles não são argumentos propriamente técnicos. Né? E a gente quer discutir técnica, porque técnica é o que vai permitir um transporte seguro e garantir que aquele trabalhador que saiu de casa de manhã vai voltar para sua família no final do seu expediente em segurança. O próximo, por gentileza.
Tá. Recentemente, houve uma discussão no processo a respeito desses testes que se quer ver refeitos, né? E, basicamente, os tópicos principais são a questão do freio, a estabilidade lateral, ou seja, tombamento, né? Integridade de pneus, impacto em pavimento, o tipo de suspensão dessas composições veiculares de carga, porque nós não temos ainda composições homologadas, as com suspensão pneumática, só convencional, e ensaios de ultrapassagem, que são pontos julgados importantes. Para cada ponto deste, a gente já tem um estudo, e para cada ponto deste, esse estudo vai ser... como é que eu posso dizer, novamente validado, tá? O próximo, por gentileza. Mais um, por favor. Tá. Eu já estou entrando aqui no final, tá, pessoal? Eu estou tentando preservar o tempo, mas é o seguinte, uma das exigências que se existiu, se foi colocada, é que este novo estudo, que valida o anterior, tenha como premissa que o raio de circulação dessas CVCs vai ser de 60 quilômetros e não de 100, como era anteriormente. Isto foi algo que foi bastante estudado e pensado, mas que se entendeu que nós podemos validar isto, porque é uma concessão que nós fazemos, essa diminuição de raio de 40 quilômetros, em prol de um bem maior. Próximo slide, por favor. A gente teve uma preocupação muito grande de que esses testes que o observatório e os seus técnicos pediram que fossem feitos, fossem realizados em absoluta segurança. Nós temos que pensar o seguinte, os testes vão ser feitos em Limeira e em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, no norte do Rio Grande do Sul. Então, imagine que você tem que... A logística para isso é imensa. Nós temos que conseguir caminhão, nós temos que conseguir o reboque, nós temos que conseguir a carga. Então, aqui em Limeira é fácil você chegar com uma carga de cana-de-açúcar, né? O problema é você chegar com uma carga de cana-de-açúcar no Rio Grande do Sul, que não é propriamente o estado conhecido por ser produtor de cana, até pelas questões climáticas, né? E isso, para vocês verem, o grau de dificuldade que é refazer esses testes, que eu repito, já foram feitos no passado, envolve você ter que pensar em coisas, inclusive, como o seguro dessa, porque se essa composição sofre um acidente na BR daqui para Caxias do Sul, vocês imaginam a confusão que isso é. Então, a gente destaca assim, a dificuldade logística que é refazer tudo isso, mas é necessário, nós vamos fazer e vamos fazer isso em prol do bem maior, que é o transporte seguro do nosso setor. O próximo, por gentileza. Aqui são mais algumas informações, né? Então, por exemplo, a gente tem que alugar pista, porque isso o Denatran não vai fazer, né? A gente vai ter que agendar piloto, a gente tem que agendar pista de teste, a gente tem que pagar a pista de teste, a gente tem que, enfim, capacitar os veículos, porque não necessariamente você vai ter isso pronto. Esses veículos, para esses testes, eles têm que contar com sensores. Então, se alguém algum dia abordar vocês e disser que esse transporte não é seguro, recomende às pessoas que busquem um pouco mais a respeito disso. Porque o grau é coisa de primeiro mundo o que está sendo feito, tá, pessoal? O próximo... Eu acho que é o último, né? Certo. Eu acho que eu consegui cumprir meu tempo, o tempo pedido. Eu só quero salientar um outro ponto que me parece bastante relevante aqui, antes de agradecer ao presidente Mário e passar a palavra. Mas nós precisamos ter em mente, eu acredito, que é uma coisa que... Este transporte não é uma coisa que diretamente só atinge o setor sucroenergético, tá?
O açúcar, ele é uma matéria indispensável para a indústria da alimentação. Ele é indispensável para outras indústrias químicas, por exemplo, para fazer pneu. O etanol da mesma forma. Então, muitos dos nossos produtos são insumos para outros produtos. E esses insumos só vão existir se esse transporte da cana para o campo for realizado. Eu agradeço mais uma vez a todos que eu falei. Obrigado pela paciência em me ouvir e eu estou à disposição depois. Obrigado, presidente Mário. Obrigado, Léo, pela apresentação. Bom, vocês que estão nos assistindo, vocês viram, então, uma solução, né, para esse problema, que é o rodotrem de 91 toneladas de 11 eixos. Né? Hoje, o único rodotrem que pode andar no Brasil é o de 9 eixos, com limitação de 74 toneladas, com mais 5% de tolerância. Eu vou pegar o gancho do que o Léo falou na sua última análise, aí, a questão relacionada a custo, né? Transporte é um dos principais custos da produção de açúcar e etanol no setor sucroenergético brasileiro. Se a gente observar, o Brasil, vocês sabem, o Brasil é o maior produtor de açúcar, o maior exportador de açúcar, e vocês sabem como que nós somos eficientes na produção de açúcar e oferecemos ao mundo um produto realmente de baixo custo e a gente consegue colocar esse produto lá na Ásia, ou seja, a gente atravessa o mundo e coloca ele de forma competitiva na Ásia. Para os nossos concorrentes concorrer conosco, eles têm que implantar programas de subsídios. A gente viu aí o que aconteceu na Índia, na Tailândia e outros países, na União Europeia, algum tempo atrás. Então, ou seja, quanto que a gente é eficiente nesse processo. Uma tonelada de açúcar custa em torno de $300. $300, tá? E se a gente observar, nós temos aí 3 fases do transporte, né? A matéria-prima, né, da cana-de-açúcar para chegar até a unidade industrial. Depois, a unidade industrial até o porto, nós temos aí uma outra fase do transporte do açúcar, e depois nós temos a fase do transporte marítimo, até chegar no destino, aí vamos considerar aí a Ásia. Gente, custa $300. Se a gente observar, a primeira fase, que é a fase do transporte da cana-de-açúcar até a usina, nós deixamos ali $30. Depois, da usina até o porto, mais $30. E do porto até a Ásia, mais $30. Então, ou seja, tem alguma coisa errada. Né? Então, como que a gente tem essa questão do transporte de cana como um dos problemas mais graves dentro do nosso segmento e como que nós temos que debruçar sobre eles para ter realmente uma solução. O Léo colocou aí o que nós estamos fazendo para tentar voltar com as resoluções 663, 640, portaria 86 em vigor. Elas estão judicializadas. E a gente está trabalhando isso principalmente porque hoje nós temos várias usinas com termo de ajustamento de conduta assinados com o Ministério Público do Trabalho, e estamos também com vários processos, principalmente no estado de São Paulo, em estágio inicial, com questionamentos sobre essas empresas, sobre o seu transporte. Eu sempre cito uma coisa: nós somos muito responsáveis com os nossos colaboradores. Nós temos hoje, dentro das unidades industriais no Brasil, mais de 700 mil pessoas, 700 mil brasileiros. Não é? Esse é um emprego direto que o Brasil hoje dá essa oportunidade aos brasileiros de trabalhar dentro do nosso setor. E nós temos uma responsabilidade muito grande. De forma alguma, nós colocaríamos equipamentos que levariam algum tipo de risco aos nossos colaboradores. Tá certo? Então, a gente sabe, esses equipamentos que hoje são utilizados, na nossa opinião, são seguros. Agora, existe uma questão de legislação. E eu gostaria aqui de citar algumas passagens aqui, ó, de pessoas que estão no chat aí do YouTube, né? O Glênio Tenório Filho, né? Colocando: as usinas precisam se unir nesse ponto, senão vamos ter problemas com o nosso transporte de matéria-prima. O Wilson Agapito, né, falando: ó, muito do setor depende dessa decisão, referência aí à palestra do Léo. O Josenildo Henrique de Melo, né, falando: NR31 e lei da balança são coisas díspares e não devem ser misturadas. Então, nós temos aí, ó, Código de Trânsito Brasileiro, o Código de Trânsito dá ao CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, a definições dos limites,
Esse CONTRAN está dentro de um departamento que se chama Denatran, e o Denatran está dentro do Ministério de Infraestrutura. Recentemente, foi publicada a Portaria 125, e o tema que o Léo colocou agora, ele falou das resoluções 640, 663, da Portaria 86, faz parte da agenda regulatória do Ministério de Infraestrutura. Eu acredito que isso é um avanço que nós tivemos aí. Aliás, a agência regulatória do Denatran foi um avanço que nós tivemos aí nas últimas semanas, conversas que nós tivemos aí junto com o ministro Tarcísio, que faz um belo trabalho à frente do Ministério da Infraestrutura, que entendeu realmente a importância do tema. Agora, para falar dessas questões relacionadas a mais a questão do risco, do trabalho, eu gostaria, então, de convidar aqui o Renato Orsi, que é realmente especialista nessa área e que vai falar um pouco sobre essa questão para nós. Renato, por favor, a palavra está com você. O seu microfone está no mudo, viu, Renato? Perfeito. Agora sim, acreditar se está ok? Obrigado, Mário, pela introdução. Obrigado, eu quero agradecer ao DOP e o pessoal da Única também, tá? E a oportunidade de poder falar um pouquinho sobre a questão do PBTC. Só para falar um pouquinho a respeito, como eu trabalho como perito da Justiça desde 95, e a minha área é justamente a área de segurança, a área de acidentes, tá? Mesmo durante, a gente tem feito os trabalhos e tem estudado essa questão do PBTC desde 2012, ou seja, são 8 anos aí de janelas referentes ao estudo. E a pergunta sempre base que vem é saber o seguinte: realmente o peso influencia no acidente? Ele é a variável mais importante? Ou existem outras variáveis que possam causar o acidente? Obviamente que o peso é uma delas, mas ela não é a variável mais importante. A variável mais importante no acidente é a velocidade desenvolvida pelo veículo, tá? Nesse mês passado, agora de agosto, eu fiz aproximadamente perícias, eu acredito que uns 6 casos de tombamento de veículos, tá? E dentro desses casos, todos eles foram por excesso de velocidade, não estavam relacionados ao peso. Porque no momento de uma curva, principalmente, ou no momento de imperfeições dentro da estrada, o veículo transitando a uma velocidade superior à que teria a capacidade física do local, os freios não suportam a questão durante a dirigibilidade do veículo, e o veículo acaba por se acidentar, seja um tombamento, seja uma colisão, ou seja algum outro aspecto necessário, tá? Relativo à parte desse acidente. Bom, então, e isso também, quando a gente fala em veículo em movimento, isso já falava anteriormente, ele é dado pela energia cinética. E a energia cinética, ela é dada pela massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Essa é a fórmula que a gente aprendeu desde a época do colegial, tá? Todo mundo que passou por física, nós tínhamos lá a parte de cinemática, essa é uma fórmula básica, todo mundo teve contato com isso. E aí a gente vê que, se nós dobrarmos a massa, nós dobramos a energia cinética. Mas, se nós dobrarmos a velocidade, nós quadruplicamos a energia cinética. A energia cinética é multiplicada por 4. Então, para que se tenha um bom controle do veículo, a velocidade é o fator primordial para isso. Um outro aspecto interessante é a questão de você tem, por exemplo, cargas divisíveis e cargas indivisíveis. Essa questão de terminologia é porque a divisível, obviamente, você consegue particionar, consegue dividi-las. E a indivisível, ela é um bloco só, como um gerador, por exemplo. E hoje a nossa legislação permite transportar um gerador com 200 toneladas, desde que você tenha autorização. Já no caso da cana, não, porque se diz que a carga ela pode ser divisível. Então, tem que se respeitar o 74. Mas se nós fizermos uma analogia grosseira, né, genérica, nessa forma, a gente vai observar que a diferença está no monitoramento da carga. Quando você tem uma carga indivisível e ela vai ser transportada 200 toneladas, então você vai ter todo o monitoramento. Se ela extrapolar a dimensão, você tem que ter veículos batedores.
Se ela não extrapolar a dimensão, não necessariamente haverá essa necessidade de ter os batedores. Tá? Então, se hoje a gente tem observado que as usinas têm um sistema de telemetria, tem um sistema de monitoramento da carga. Isso auxilia bastante nessa questão. Tá? Outros aspectos também são direcionados a treinamentos de motorista, treinamentos, manutenção de veículo, que é extremamente importante, tá? E, obviamente, as condições das vias. Esse estudo que nós temos desenvolvido atualmente, ela permite que você analise usina a usina, cada um dos trechos que essa usina tem, das vias, tá? Eu ia pedir para colocar a apresentação, que agora acho que é o momento de eu falar sobre os slides. Por favor. Sim, próximo slide, por favor. Tá. Aqui dá para se ter uma ideia do que é um mapa. Isso aqui é retirado de uma das usinas, tá? Uma maneira. Esse arquivo, quando feito pela análise, ele é feito em SHP. Através desse sistema da extensão SHP, é possível acessar as imagens por satélite, tá? E através dessas imagens, a gente consegue ver a área dos talhões e as vias de terra e as principais rodovias de acesso por onde transitam os caminhões. Aí, nesse caso, a parte marrom é a parte de terra, as linhas que estão em preto, tá? São as rodovias principais, que são as rodovias, as rodovias em asfalto, e também a questão em verde são os talhões de plantios e os seus respectivos vias de acesso dos caminhões. Aí, próximo, por favor. Aqui, detalhadamente, mostrando a questão das vias, isso isolado para uma determinada usina, onde você tem, né, o que é asfalto e o que é estrada não pavimentada. O próximo. Durante o estudo, tá? Uma vez que a gente tem esses arquivos, foram criadas outras ferramentas para calcular as velocidades críticas em cada uma das curvas. E esses pontos, como podem aí até o mapa apresenta, foram amostragens realizadas a cada 10 metros, ou uma análise. Ou seja, nesse estudo para essa determinada usina, foram analisados 500 mil pontos. O software fez esse cálculo, identificando velocidades que poderiam ser feitas até 80 km por hora, no momento de curva, tá? Pode mudar, por favor. Aqui existem pontos, se vocês olharem mais detalhadamente, alguns pontinhos mais claros que estão em volta. São curvas dessa região, onde você pode desenvolver com o caminhão velocidades entre 60 a 80 km por hora. Ou seja, são curvas mais abertas que permitem essa velocidade de tráfego aí nessa região. E aí eu vou explicar um pouquinho mais para frente por que a gente está fazendo todo esse estudo do mapeamento da região. Pode mudar, por favor. Agora, está mais nítido ainda, outros pontos onde as velocidades são mais baixas para a realização, mesmo em pistas não pavimentadas, ou seja, velocidades entre 60 e 40. Ou seja, são curvas onde você tem são curvas mais acentuadas. Então, dentro dessas curvas, você deve desenvolver velocidades entre 40 e 60 km por hora para que não haja o tombamento do veículo ou a ocasionar algum tipo de acidente. A próxima, por favor. E agora, pouquíssimos pontos que observam-se aí nesse mapa, tá? Com velocidades entre 20 e 40 por hora. Ou seja, são cálculos de velocidades físicas de curvas extremamente fechadas, onde o veículo deve trafegar a uma velocidade entre 40 e 20 km por hora. O próximo, por favor. Olha que ponto interessante, tá? Nessa determinada usina que nós fizemos a análise, 98,5% das vias, tá,
permitem velocidades até 80 km por hora, sendo que os demais trechos, 0,69% a 0,80%, entre 0,76% de 40 a 60 e assim vai. E para que fossem trechos com a velocidade de menos de 20 km por hora, seria 0,1%. É um valor muito baixo. Agora, por que a gente fez essa questão da análise das curvas? Tá? Assim como nós fizemos também a análise da inclinação. Pode mudar um pouquinho o slide, por favor? Focar, a gente volta. Tá? A gente vê aqui, olha, dentro desse mapa, dessa região, dessa usina, nós temos lá, a cada 500 metros foram medidos a inclinação. Então, foram medidos mais de 6.000 pontos via software para fazer a verificação, conforme os dados enviados nos arquivos em SHP, como eu falei. Tá? E você tem inclinações entre 0% a 3%, que são inclinações baixas, e depois de 3% a 6%, onde nós fazemos todas as medições. E observamos que as inclinações de 0% a 3% realmente são a maioria dentro dessa região onde os caminhões trafegam. Por favor, ao próximo. E aí nós observamos o quê? Nessa região dessa usina especificamente, 96,91% ela corresponde a uma inclinação entre 0% a 3%. E se você não tem quase inclinação, você não tem quase o acionamento do freio, porque ninguém puxa a cana na serra. Tá? Eu não ouvi casos ainda de pessoal descer o litoral carregado com cana. Por quê? Você tem uma declividade bastante alta, e se você tem a declividade, você todo momento tem que estar solicitando o freio. E se você solicita o freio todo momento, então você tem um desgaste acentuado desse freio e, quem sabe, até um superaquecimento. Agora, se você faz essa solicitação esporadicamente, você não tem como questionar essa elevação de temperatura por um acionamento eventual do freio, e assim como no caso de regiões planas, tá? Essa solicitação de freio ela é muito pequena. Então, você tem, olha, nesse gráfico mesmo, você pode indicar que você tem 3,09% apenas de inclinações entre 3% a 6%, que também não é relevante. Né? Então, o estudo é fundamental, o estudo das vias de cada uma das usinas, para que você possa definir o perfil de utilização dos freios, tá? Seja ele o convencional ou seja ele o ABS. Fora isso, tá? Próximo slide, por favor. Fora isso, você tem, por exemplo, nós fizemos um comparativo especificamente para essa usina, tá? É onde você tem, para 74 toneladas, você deve fazer aí 355 mil viagens. E se você aumentar a carga de 74 para 100 toneladas, por exemplo, você vai ter uma redução de 139.110 viagens. Então, essa seria a economia de você passar da carga de 74 toneladas para 100 toneladas. Então, você tem uma redução no número de viagens de 139.110 viagens. E se você passar, por exemplo, de 100 toneladas para 107,9 toneladas, 110 toneladas, aí você tem uma redução de 23.010 viagens. Ou seja, uma diferença muito pouca de 100 para 110 viagens. A próxima slide. Em relação a isso, nós também fizemos o consumo especificamente para essa usina, tá? Onde você, carregando 100 toneladas, comparando a 74 toneladas, você vai ter uma economia de 2.140.000 litros de óleo diesel. Durante uma safra, tá? Todos esses dados que eu estou passando é de uma única safra. Então, é uma economia realmente substancial. E se você carregar de 100 para 110, você tem uma economia aí de 350.000 litros. Tá? Ou seja, é muito mais substancial a diferença entre você carregar de 74 para 100 do que de 100 para 110. Próximo slide, por favor.
também considerando uma safra, a moagem, conforme os dados nos enviados. Ou seja, se em 74 toneladas nós passarmos para 100 toneladas, essa usina, é uma única usina, numa única safra, vai deixar de poluir, né, de emitir CO2 na faixa de 1.300.000 quilos de CO2. Ou seja, bastante substancial. E se você mudar de 110 para, desculpe, de 100 para 110, tem aí 220.000 quilos de CO2. Não é tão substancial quanto a de 74 para 100 toneladas. Ou seja, um grau de emissão, uma redução de emissão de CO2 significativo, ainda mais nos tempos que nós vivemos, de protocolos, reduções de emissões, acordos internacionais, etc. Isso é extremamente importante e interessante um dado desse tipo. E isso nós não estamos generalizando. Isso é específico para uma determinada usina, com uma safra, tá? Para uma única safra de um ano, ou seja, dados que realmente devem ser adotados ou respeitados aí, porque ele realmente reflete a realidade. O próximo, por favor. Entre os dados que a gente fez, porque cada usina tem a sua frota. Dentro da sua frota, é necessário fazer alguns ensaios, alguns cálculos. E essa aqui mostra o ensaio conforme a resolução 211 do CONTRAN, onde é a parte de acesso à rampa. Então, é determinado a potência que o caminhão tem, também a CMT que esse caminhão tem, e se ele vai conseguir ou não vencer a rampa de 6% num comprimento de 6 metros. Tá? Então, esses cálculos são feitos. Para vocês terem uma ideia, para cada caminhão, são mais ou menos 60 páginas de cálculo. Então, utilizo uma dessas fórmulas aí para poder fazer esse cálculo de desempenho em rampa. Tá? A próxima, por favor. A questão de pneus, né? Todo mundo fala, não, nós estamos carregando mais ou menos, mas o mais importante de tudo, além da CMT do caminhão, além da manutenção, é a condição do pneu. É importante que se possa observar o quanto de carga esse pneu suporta. Diferentemente do que está acontecendo, por exemplo, lá para 91 toneladas, lembrando que lá são 11 eixos, e o que nós estamos falando nesse trabalho é para a composição atual para 9 eixos. Tá? Você tem que ter um índice de carga superior a 3.000 quilos. E esse índice de carga superior a 3.000 quilos, por quê? Para 9 eixos, eu vou ter 34 pneus. E 34 pneus vezes 3.000 quilos, eu vou ter 102 toneladas. Eu não posso ter um pneu, por exemplo, aqui com 3.000 quilos e carregar 130 toneladas, porque o pneu não vai suportar a carga. Ah, mas o meu suporta. Suporta, mas isso é um risco. Então, tem que se realmente observar o índice de carga do pneu, multiplicar pelo número de pneus, e aí sim fazer a conta de quanto, tecnicamente, os pneus suportariam, se os pneus suportariam essa carga ou não. Tá? Então, a análise dos pneus é extremamente importante. Por isso que nós solicitamos a cada uma das usinas que mandassem a relação dos seus pneus com os respectivos índices de carga, para que a gente pudesse fazer as contas e saber quanto cada veículo poderia suportar ou carregar em função dos pneus. Esse é uma das variáveis físicas que são importantes para a questão da segurança veicular. Próximo slide, por favor. Agora, a questão de freios, né? Na questão de freios, foram feitas diversas simulações. Então, aí está a fachada de a capa de um dos softwares que nós utilizamos, que é justamente para fazer as medições das temperaturas. Embora também, como nós já fizemos testes práticos em campo, e temos os dados relativos a isso, a gente observou que os freios, até o momento, desde que tenham as solicitações adequadas, né, eles suportam as temperaturas necessárias. Tá? Um freio hoje ele suporta até pouco mais do que 500 graus. Então, e as temperaturas que nós medimos, tá, estão todas no trabalho, mas são temperaturas, obviamente, inferiores a isso. Ainda mais porque, por isso também, do estudo das vias de tráfego dos caminhões, das inclinações, dos perfis.
Se você não tem inclinação, você não tem quase solicitação de freio. Tá? Você tem solicitação de freio em emergência, por exemplo, mas na emergência, a temperatura que ele atinge, ela é muito mais, aliás, ela não tem elevação substancial. Tá? E um outro detalhe que nós fizemos agora, diferente de outros trabalhos em 2012, 2014, nós fizemos simulações com freios ABS. Tá? Tanto cavalo com freio ABS e carretas com freio ABS. E os resultados dessas simulações foram feitos mais de 40, vai ter no próximo slide. Mas, realmente, elas foram surpreendentes. Né? Foram surpreendentes e bastante positivas. Pode mudar, por favor. Então, aí as simulações, né, feitas, como eu falei, foram mais de 40. E você tem dados muito interessantes entre as 74 toneladas e a de 100 toneladas, por exemplo. As simulações permitiram fazer um confronto de dados. E do mesmo jeito que nós validamos a nossa simulação, porque nós tínhamos um teste feito em campo. E com esse teste feito em campo, nós tínhamos resultados de distâncias de parada, desacelerações, tempos, etc. E aí, nós pegamos aqueles mesmos dados e jogamos no computador para poder fazer a simulação da frenagem do veículo, pois os dados não foram exatamente iguais, mas foram muito próximos. Ou seja, foi possível validar o teste em campo com a simulação computacional. Muda, por favor. O destaque é justamente o que eu acabei falando, que como a gente fez os testes em campo, nós tínhamos aqueles resultados, nós simulamos aqueles testes com velocidades já determinadas e medimos as frenagens. E as frenagens foram muito parecidas, ou seja, validando os testes computacionais. E uma diferença também, né? Questionado anteriormente por que não foram feitos os testes em asfalto seco, asfalto molhado, terra seca, terra molhada em várias velocidades. Fizemos agora todas as simulações, seja ela em asfalto seco, em terra seca, asfalto molhado e terra molhada. Isso deu um total de 40 simulações computacionais. Um número bastante expressivo, significativo e com excelentes resultados. Pode mudar, por favor. Aqui está um exemplo, né, de uma das simulações feitas num asfalto molhado, onde você observa no canto direito, são analisadas 21 variáveis físicas. Esse programa ele não é de animação, é um programa vetorial e todo momento, a cada 0,1 segundo, são calculadas todas as variáveis da dinâmica veicular. Esse caminhão, nós simulamos um caminhão com 74 toneladas, simulamos um caminhão com 100 toneladas, colocamos isso no asfalto seco, e nesse caso, essa imagem aí, dá para ver até o azulzinho da água, é uma simulação de frenagem ABS com o veículo com veículo de 100 toneladas a 80 km por hora, por exemplo. Tá? O próximo slide. Aqui foi feito um ensaio em rampa com o veículo, respeitando as condições do CONTRAN, de uma rampa de 500 metros, com um máximo de 6% de inclinação, para fazer a verificação do desempenho do veículo, saber se realmente ele sobe ou não a rampa. Tá? E o interessante, calculamos também as velocidades médias, né? Lembrando que a velocidade média não é a média das velocidades, e sim o tempo, o quanto ele andou, dividido pelo tempo que ele levou para fazer isso. Tá? E os dados também foram bastante interessantes nesse aspecto. Lembrando que os veículos colocados venceram a rampa de 6%, conforme a determinação da resolução 211 do CONTRAN. Próximo, por favor. Aqui é um exemplo, né, de simulação de um caminhão com 100 toneladas também, a 80 km por hora, fazendo-se a verificação dele com a frenagem com o ABS. Né? Também foram analisadas 21 variáveis físicas durante o desempenho desse caminhão, e tudo isso pode ser reportado em dados através do software, ou seja, um software confiável dentro daquilo que se propõe a fazer.
Pode mudar, por favor. Então, entre os principais tópicos, né, de que nós temos desenvolvido os trabalhos, temos feito os estudos, tá, estão relacionados à legislação que está relacionada, à topografia das vias de cada uma das usinas, isso é extremamente importante fazer essa verificação, e não é o topógrafo, vocês nos mandam um arquivo e a partir daí você vai analisar essas vias, quanto ela tem de inclinação ou não, qual é o tipo de via, e demais variáveis que são importantes para esse tipo de análise. Número de viagens que o veículo realiza, se houver o aumento de 74 para 90 toneladas, para 100 toneladas, para 110 toneladas, tá? Como vocês viram. Cálculo de consumo de diesel, que é interessante, você, na época que vivemos, na parte da logística, você também tem redução nesse aspecto. O cálculo de emissão de poluentes, a relação da frota, porque cada usina tem sua frota. Então, essa relação, esses cálculos feitos, não é para um único caminhão. Tá? Os cálculos feitos que são exigidos pelo CONTRAN, da resolução 211, tem que ter o cálculo de desempenho em rampa, e isso é feito através de diferentes veículos, com diferentes redutores, e diferentes pesos, obviamente. O cálculo do centro de gravidade, aí nós estipulamos, né, como se falaram, que a cana ela tem uma densidade baixa, né, estipulamos 3 tipos de densidades da cana para poder fazer o cálculo do centro de gravidade, identificar exatamente qual é esse centro e a facilidade que ele vai ter de tombamento ou não, tá? Em função da altura da carga. Os cálculos de desempenho, análise de pneus, suspensão e freios, tá? A questão de arraste e varredura, que é outra determinação, precisaria muito tempo para poder explicar essa questão, mas isso também está sendo analisado. A questão de controle de velocidade e manutenção da frota, como é que isso é feito, as simulações computacionais, como vocês já viram, a economia do motorista, que esse é um outro tópico bastante interessante, tá? Nós contamos aqui com um profissional específico dentro dessa área para explanar sobre a questão da ergonomia do motorista, isso está sendo abordado dentro dos trabalhos para a área de segurança, e questão também de uma abordagem jurídica dos aspectos técnicos, ou seja, uma tradução de toda a área técnica na forma jurídica para que possam utilizar o nosso parecer de uma maneira mais compreensível, tá? Então, basicamente, o que eu tinha para expor do trabalho é isso, e eu gostaria, depois, se houver a oportunidade, eu estou aberto aos questionamentos, tá bom? Muito obrigado por enquanto, tá? Bom dia a todos. Muito obrigado, Renato. Eu vou falar aqui uma frase aqui de um dos nossos aqui participantes, né? O Edgar Ferreira eu acho que é Balcler. Bom, ele falou assim: excelente abordagem. Realmente, eu acho que a sua apresentação ela envolve algo que a gente tenta trabalhar nas nossas defesas. Eu queria ressaltar um ponto. O Código de Trânsito Brasileiro, ele traz 2 conceitos, né? Ele fala que o código vale nas vias terrestres, mas ele traz 2 conceitos importantes, o de rodovia e de estrada. Rodovia, no conceito do código, é a via rural pavimentada. Então, as nossas rodovias aí pavimentadas, em alguns casos, entregues às concessionárias, que a gente está acostumado. E as estradas são as vias rurais não pavimentadas. Quando nós começamos a aprofundar o tema, em muitos locais, essas vias, essas estradas, né, via rural não pavimentada, elas sequer estão nos mapas dos municípios, né? Então, são, em muitos casos, assim, aberturas de passagens, vias realmente onde as empresas, as usinas, que todos os anos operam ali, elas fazem uma manutenção muito bem feita. A gente sempre fala que qualquer prefeito
que gostaria de uma usina no seu município, não só pela questão da geração de emprego, porque sabe que as vias rurais do seu município, elas vão ser bem cuidadas. Sem dúvida, é isso que a gente observa, é só reparar uma rota canavieira, uma rota não canavieira em muitas regiões aí do país. Então, a sua abordagem ela é interessante porque ela traz uma defesa dos 74 toneladas, eu diria, para que a gente possa comprovar que há segurança no tráfego desses equipamentos nas estradas. Quando a gente vai falar de rodovia, aí existe um outro problema muito mais complexo, que, obviamente, a gente tem aí o rodotrem de 11 eixos com uma solução mais adequada, né? As rodovias, né? As vias rurais pavimentadas, elas têm um outro tipo de dinâmica, e a gente observa, em muitos casos, empresas que construíram passagem de nível, né? Em alguns casos, viadutos, né? Para justamente transpor a necessidade de, às vezes, entrar realmente em uma rodovia. E tem um outro ponto que eu gostaria de ressaltar, o que vale dentro das propriedades rurais, né? Então, nós temos hoje um transporte que sai de uma propriedade rural e vai para a usina, às vezes nem passa numa via rural não pavimentada, mas ela sai da propriedade, já entra na usina. Então, o que vale ali dentro, né? Então, na nossa avaliação, o Código de Trânsito Brasileiro, ele não entra nessa discussão, ele não entra nas propriedades rurais, né? A gente até brinca, e isso escutei, inclusive, de uma alta pessoa dentro do Ministério, se alguém quiser aprender a dirigir dentro de uma fazenda, é possível, né? Ninguém pode ir lá e falar assim, você não pode aprender a dirigir ali, né? Então, ou seja, é uma figura, mas a verdade é justamente essa. Então, assim, a sua abordagem, ela realmente é bastante interessante, envolve a questão ambiental, a questão de número de viagens, as pessoas têm que entender quão complexo é. Uma usina média no Brasil move 2,5 milhões de toneladas. Você divide isso por 40 toneladas de carga líquida média, olha o número de viagens, gente. É uma coisa absurda, né? Durante 7, 8 meses no ano. E eu gostaria também de trazer um outro ponto, e aí eu já vou passar a bola aqui para o Humberto, para o Luiz, que são pessoas da operação. Vocês têm um desafio, todos os anos, de renovar a frota, né? A frota vai ficando mais antiga e precisa renovar, tanto os cavalos mecânicos, quanto os reboques, os semi-reboques, e hoje há uma dúvida muito grande por parte das empresas. O que eu vou comprar, né? Para onde eu irei, né? O que eu vou, qual que é a minha decisão que eu vou tomar em função dessa grande discussão, né? E toda vez que eu pego um folheto, né, seja, eu não vou falar aqui o nome das marcas, né, mas seja a marca que for, tem lá aquela figurinha, capacidade legal versus capacidade técnica, tá? A capacidade técnica está muito ligada ao que o Renato falou agora, né? E a capacidade legal está ligada ao que a lei fala. Então, ou seja, nós temos um desafio aqui de convergir as duas coisas, né? O Renato mostrou, é seguro. O Léo falou, tem uma outra alternativa de resolução. Mas aí eu gostaria aqui de passar, então, a palavra primeiro para o Humberto Carrara. Humberto, já há muitos anos, a gente participa de discussões, né? Tá ali em Araras, né, na São João. Humberto, qual que é a sua percepção sobre esse desafio que nós temos quando a gente discute e relaciona a questão do transporte de cana dentro da unidade agroindustrial? Bom dia aí, Mário, bom dia a todos os colegas, os palestrantes. Esse tema já é bastante discutido nos nossos fóruns técnicos, né? Há vários anos a gente já trouxe isso à discussão, mais brevemente entrou com Única e Ciamig para que a gente conseguisse levar esse tema um pouco mais na parte técnica e burocrática. Mas, na verdade, o que nós estamos diante é de mais uma jabuticaba, né? Esse típico do que a gente vê acontecer no nosso país. Eu, escutando agora Leonardo e Renato a falar, causa, assim, um pouco de tristeza, né?
da gente ver que um setor privado precisa investir, precisa gastar energia, gastar argumentação, se fazer representar, fazer despesas altas com estudos, né? Simplesmente para provar que o mundo evoluiu, que as coisas evoluíram, né? A nossa regra de trânsito, ela, se não me falha, o Mário pode completar melhor, mas ela tem 5 décadas, né? Enquanto isso, ela entende que tudo está 5 décadas atrás, os equipamentos de transporte, os caminhões, os motores, os pneus, os freios, e nós estamos, então, discutindo um assunto que eu estou tratando aqui agora, é mais uma jabuticaba, né? As coisas não evoluem, e aos colegas que estão ouvindo, né? Isso é uma questão tremendamente importante para o setor. O Mário trouxe alguns números, né, do que isso representa, e nós estamos diante de uma jabuticaba que pode se transformar numa tremenda de uma bomba para o segmento, especificamente para o segmento de cana, né? A gente precisa juntar forças nesse estudo e para demonstrar mais uma vez que o mundo evoluiu, que a engenharia evoluiu e que nós precisamos ganhar competitividade, manter pelo menos os nossos custos e ganhar competitividade. Porque se nós formos nos orientar por regras de 50 anos atrás, né, e querer manter esse status quo, o segmento vai sofrer enormemente. Né? O Leonardo demonstrou aí, o Renato colocou em cima o que significaria hoje para o setor fazer um transporte baseado nessas normas que estão vigentes ainda agora. E o que é mais ainda interessante nessa jabuticaba, né? Nós estamos sendo acionados pelo Ministério Público do Trabalho. Não é sequer o Ministério do Transporte ou da Infraestrutura que deveria, esse sim, se preocupar, né? Como é que está sendo feito o transporte nas suas vias, como é que estão sendo construídos os seus equipamentos de transporte disponibilizados para o público consumidor. Mas não, a questão hoje ela é premente por ser levantada pelo Ministério Público do Trabalho, alegando uma possibilidade de insegurança ao condutor. Estamos diante de jabuticabas. Eu acho que aí cabe a nós descascarmos isso, né, fazer disso levar a um bom termo. E é importante a gente estarmos juntos com esses estudos. Porque, pessoal, eu não sei se todo mundo tem essa consciência, né? Nós podemos estar impactando os nossos custos a números impraticáveis, né? O Mário colocou no começo dessa abertura a particularidade do nosso transporte. É óbvio que um CONTRAN, um DENATRAN, ele faz normas e regras de transporte para o país inteiro, esse país continental, né? Mas o nosso transporte ele é regionalizado, há que se dar importância a entender esse nosso transporte. Ele é regionalizado com raios curtos, ocorre numa frequência determinada, numa época determinada, né? E é um transporte que significa hoje o sistema CCT, ou CTT, né, que é a colheita da cana-de-açúcar, ela representa 30% hoje do custo final da cana antes de ser processada nas indústrias. E o transporte, que é o T do CTT ou CCT, representa 27%, 28% do custo total do CCT. Então, vejam o tamanho do impacto que isso pode causar, né? Enquanto que de um segmento que é muito parecido com a gente, também do agronegócio, muito parecido em termos de potência requerida, consumo de diesel, volume que se movimenta, que é o setor da madeira, né, do celulose, eles conseguem fazer o transporte com 2% do custo final do produto colocado na indústria. Então, o impacto que se causa em 2% do teu custo é muito diferente do que em 30% do teu custo, né? Enquanto que um caminhão de madeira tem na sua carga em torno de 70% a 80% de concentração de celulose, que é o produto fim dele, o nosso só tem 15%, que é a sacarose. Então, isso implica em ter particularidades, em um impacto muito grande para o setor, para o segmento,
em perdas de competitividade. E o que a gente está pedindo, gente? Não é nada mais de que se entender a evolução. Os equipamentos evoluíram, as estradas evoluíram, e, principalmente, o que nós temos, que nós precisamos explorar muito bem, o Renato trouxe isso de uma forma muito apropriada, o monitoramento desse transporte. Se nós entendermos que é um transporte regional, que há uma particularidade nesse transporte, e demonstrarmos, como hoje já tem, acho que a maioria das empresas do segmento já tem, ou se não tem, é um produto de prateleira, é você monitorar o seu transporte em tempo real, online, a ponto de indicar, controlar e corrigir as características do transporte curva a curva, ponto a ponto, rampa a rampa, seja ela em declive ou em aclive. Isso não existe. Isso é impossível hoje um transportador de grãos ou de qualquer outra commodity agrícola que cruza um país continental fazer isso. E nós temos isso, e isso tem que ser usado a nosso favor. Então, o impacto disso, Mário, é muito grande, nós já sabemos disso, né? Acho que isso é importante para agregar mais pessoas nesse time que tem condição de ajudar a gente com esse estudo, de patrocinar esses estudos e de levar isso a um bom termo, de ser analisado de uma forma importante. Mas, sendo assim mais objetivo com a tua pergunta, o impacto de você carregar 91 toneladas ou de transportar 74 toneladas em PBTC é tão grande que pode inviabilizar culturas em algumas áreas, como nós já fizemos o estudo aqui, né? Então, pode, e com certeza, como já demonstrado, aumentará sobremaneira o número de veículos em trânsito, o número de motores poluindo, porque, infelizmente, a gente ainda não tem uma solução de um combustível renovável para veículos desse porte, muito mais pneus rodando, muito mais concentração de trânsito em estradas, e eu acredito que muito mais possibilidades de acidentes, até pelo volume de transporte que você teria que aumentar, né, para dar conta dessa vazão que você teria que ter na sua produção, ou reduzir a sua produção. Isso tudo se traduz em perda de competitividade, em aumento de custos e perda de competitividade. Então, tudo aquilo que hoje se procura ganhar, se procura ficar mais forte, mais ágil, mais adequado ao seu negócio, ao seu segmento, que é o que todo mundo busca, de uma padaria até uma usina, nós estamos diante de uma aplicação, de uma norma que pode nos levar exatamente ao contrário, né? Para mim, isso se chama negacionismo, é negar a evolução. Obrigado, Humberto. Bom, eu acho que você trouxe algo extremamente interessante, inclusive uma pessoa que está participando aqui, que é o Luiz Bellini, né, dizendo, os fabricantes de implementos têm buscado a redução da tara, né? E aí ele faz uma afirmação, eu vou ler, porque está público, por sua vez, os fabricantes de caminhões não se preocupam com isso. Bom, independente do processo, a gente observou nos últimos anos um desafio, foi um desafio grande, mas a busca de uma redução de tara. Agora, é muito complicado, né? E aí eu vou responder aqui uma outra pergunta do José Roque, falando sobre o Ministério de Infraestrutura, como é que ele está tratando disso, como é que a classe política vê essa causa. Nós tivemos, no último dia 13 de agosto, com o ministro Tarcísio, tá? Uma agenda pública, eu, o presidente Evandro, o presidente André, do Fórum Nacional Superenergético e do Cifaeg de Goiás, tivemos com o ministro Tarcísio, com um objetivo, mostrar para ele como efetivamente é o transporte de cana. Então, eu levei alguns vídeos, né, como que tem a colheita, depois o transbordo, depois o transporte até a unidade industrial, e depois você tem o descarregamento da cana, né, naquele equipamento chamado hilo. Então, ou seja, havia um desconhecimento muito grande. Então, hoje o ministro Tarcísio conhece como que é efetivamente o nosso processo. Eu não estou fazendo uma crítica aqui a ninguém, a ele, porque também as pessoas não tem que conhecer de tudo, mas é algo que é muito específico do nosso setor, muito específico. Desde o início desse processo, eu falei, gente, é muito específico. Agora, nós somos o maior produtor
de cana, de açúcar do mundo, né? Então, nós temos que ver esse segmento mesmo. O agronegócio brasileiro, se você pensar no conceito de agroindústria, é 25% do PIB. Nós temos que ver esse segmento com mais carinho, né? Nós temos que conhecer realmente esse segmento, como ele funciona. E o transporte de cana é como se fosse a minha perna, a sua perna, né, Humberto? Ou seja, a gente precisa dele para andar, né? Então, se você mexer nele, eu vou ficar manco, né? Eu vou perder a perna, eu vou cair, né? Então, essa é a situação que a gente vive hoje. E aí eu vou passar a palavra para o Luiz, porque o Luiz é da usina Lins, e a usina Lins, assim como várias empresas aqui do estado de Minas Gerais, tem um termo de ajustamento de conduta. E antes de criticar uma usina ou outra, a gente tem que entender que foi um processo, teve uma discussão judicial, infelizmente, decisões, na nossa opinião, erradas, mas foi decisões da justiça, que nos levaram realmente a fazer um termo de ajustamento de conduta. E hoje nós temos que cumprir esse TAC, né? Eu vou trazer aqui uma outra afirmação aqui, do Wilson Agapito, né? Temos informações de unidades com TAC que no primeiro ano impactou em R$ 2,00 por tonelada de cana o transporte. Depois, no segundo ano, mais R$ 2,00, ou seja, em 2 safras, foram R$ 4,00 por tonelada de aumento. Então, é algo realmente substancial. Eu diria até, Wilson, que os números, a gente tem os números aqui, são assustadores. Né? Não, a que preço o etanol e o açúcar vai ter que chegar na ponta para a gente justificar esse aumento. Então, realmente, a gente precisa. Então, eu vou passar aqui para o Luiz. E, Luiz, você vai fazer um panorama, né, debater realmente tudo isso que você escutou, sob a ótica de uma empresa que hoje tem um TAC assinado. O seu áudio está desligado. Desculpa aí. Bom dia, Mário. Bom dia aos colegas aí. O Renato e o próprio Léo já abordou bastante aí esse assunto. O Renato, tecnicamente, aí colocou bem, né, os testes e os experimentos que foram realizados aí e comprovam que o equipamento tem capacidade técnica aí para operar de forma bastante tranquila e segura, né? O Humberto citou um histórico aí de que nós estamos aí com essa legislação há 40 anos aí e que até agora os equipamentos evoluíram e a legislação não evoluiu, né? Falando um pouco aí da nossa situação, né? Nós tivemos aí um histórico, né, em outubro de 14, nós fomos notificados, em outubro de 2017, nós fomos citados para começar a aplicar o nosso acordo em 2018. E a partir de 2018, a gente abaixou as cargas nossas e passamos a operar com 100 toneladas de peso bruto total combinado. E a partir daí tem um fator redutor aí para os próximos 5 anos aí para a gente chegar a 74 toneladas. Bom, com essa situação de a gente ter que cumprir o acordo, nós, obviamente, o desafio maior nosso aqui era a redução de tara. E para isso a gente iniciou um plano de visitas para entender quem que estava trabalhando aí com um veículo já com a linha leve, né? Como é que era o comportamento, como é que era a estrutura, como é que era a suspensão, como é que era pneu, qual que era a melhor condição, enfim. A gente estudou bastante isso e envolveu fornecedores aí para que a gente pudesse desenvolver um produto que tivesse uma tara aceitável, né, e que mantesse a estrutura do equipamento, que ele pudesse não ser tão frágil assim. E com isso nós iniciamos o processo, né, e sempre pensando
obviamente, né, nas 91 toneladas, que é o que a gente espera. A expectativa nossa é que nós tenhamos aí, brevemente, aí, né, uma aprovação, né, e que esse processo ande. Porque todo projeto nosso ele está linkado às 91 toneladas, no equipamento semi-rebaixado, cujo volume em metros cúbicos, ele em cima da densidade de carga nossa, né, a gente espera, né, trabalhar com isso. Então, a gente trabalhou fortemente nisso e a gente vem já chegando próximo dos 92 toneladas de cana, de peso bruto total combinado, que é para o próximo ano. E a partir daí, né, da forma que foi conduzido a nossa lógica de redução de carga, então o próximo passo eu teria que, digamos assim, iniciar um processo de corte nos equipamentos. Já nos equipamentos novos, que nós temos equipamentos já na linha leve, e que a gente vai, se não for aprovado, né, essa lei da 91 tonelada, a gente brevemente vai ter que iniciar o processo de corte dos equipamentos, que é totalmente indesejável, e o custo, obviamente, você tem custo para comprar o equipamento e depois custo para cortar o equipamento. Então, a gente precisa dessa legislação aí, dessa aprovação, para a gente poder levar pelo menos 10 toneladas mais de carga. É isso que a gente espera. Então, em torno desse trabalho aí, a gente já iniciou um plano diretor, né, para a gente chegar e falar: o que eu faço com os equipamentos meus antigos aqui, equipamentos de 2006, já com vários anos de trabalho e com uma tara de 37 toneladas. O que eu faço com esses equipamentos? Né? Então, fica bastante difícil, né? A gente vai parar todos os equipamentos e retornar todos os equipamentos linha leve. Então, nós precisamos de uma definição melhor aí para a gente tomar um rumo diferente aqui na empresa. E, como o Humberto falou, e até o próprio Agapito falou, os custos vêm sendo, né, acaba aumentando o custo, né, porque você sai de 39, 40 toneladas para 25 toneladas de cana. Então, daqui a pouco a gente vai ter que aumentar a frota em 40%. E é mais motorista, mais equipamento rodando, é mais mecânicos, é mais lavadores, mais lubrificadores, e isso vai onerar demais o nosso transporte. Mário, obrigado, Luiz. Se me permite, Mário, obrigado. Eu só queria trazer mais um ponto. É óbvio que a gente não quer, e acho que isso nenhum setor merece ser legislações específicas para ele, mas há que se caracterizar muito bem a particularidade do nosso segmento. E uma coisa interessante que me surgiu no meu tempo, vocês me desculpem voltar, mas eu desconheço outro ramo de transporte, Renato, que tenha que trabalhar em just in time, com volumes que a gente trabalha. Então, pode ser, né, nós estamos num fórum aberto aqui, eu estou vendo que tem muita gente que talvez não seja do setor, e certamente tem alguém imaginando: pô, esses caras estão querendo reduzir peso, só começa a trabalhar um dia antes, um mês antes, faz um silo lá, guarda, depois processa. Né? Então, acho que a gente precisa levar essa figura. Né? Nós trabalhamos em just in time, nós não temos buffer, como tem madeira, como tem soja, como tem milho, como tem algodão, que pode-se aproveitar as melhores condições, os melhores momentos e melhores composições para trabalhar. Não,
A gente tem que trabalhar em volumes de 20, 30, 40 mil toneladas dia movimentado, dependendo da unidade, em just in time, né? Ou seja, colhe, transporte e carrega. E que nós estamos falando de uma perna, que é o transporte, mas que se ele for afetado, ele é a engrenagem motora do conjuntinho do CTT ou do CCT. Quer dizer, se esse transporte perde eficiência, o seu transbordo, a sua colhedora, que é um equipamento de R$1 milhão, também vai ficar parado lá no campo. A sua eficiência vai te jogar a níveis impraticáveis de operação. Eu acho que essa é a importância da gente conclamar os colegas a terem cuidado com isso, a participarem disso, a olhar isso com mais seriedade, porque, inclusive, Mário, a gente trata... Esse assunto começou a ser discutido no GEMEC, né, e essencialmente nas áreas agrícolas, que são quem gerenciam e coordenam o CCT nas unidades, mas ele extrapola a porteira da usina. Eu não sei se o Luiz chegou a perceber isso aí na unidade dele, mas se você trabalha com pouco peso nas suas unidades, há que se redimensionar a sua indústria, a sua capacidade de descarregamento. Porque, como eu disse, a gente trabalha em just in time, é fluxo de material que tem que entrar numa unidade industrial. E se você reduzir o tamanho desse teu compartimento de carga, você vai ter que ter mais equipamentos sendo descarregados ao mesmo tempo ou redimensionar a velocidade dos seus guindastes, dos seus tombadores, das suas esteiras e das suas moendas. Olha onde isso vai parar. Olha onde é que nós estamos. É verdade. Exatamente. Humberto, você colocou um ponto importante. Ô, Luiz, só um minutinho. O Humberto colocou um ponto importante, que é a questão da cana é perecível, né, gente? Então, a gente precisa processar ela o mais rápido possível. E muita gente, infelizmente, não entende esse processo. E essa questão relacionada a trânsito no Brasil realmente se tornou um item, assim, na pauta da sociedade, e por isso que há uma certa dificuldade de avançar e inserir esses avanços tecnológicos, né, que buscam eficiência dentro do processo legal. Eu gostaria de lembrar, o Renato trouxe um ponto importante da questão da carga indivisível, da carga divisível. Nós temos um projeto de lei hoje, foi aprovado lá na Câmara, me fugiu aqui o número, se depois o Léo pode me lembrar, é aquele projeto da mudança do Código de Trânsito Brasileiro, foi aprovado na Câmara, está no Senado, e ele modifica o artigo 101, que trata justamente sobre isso, né? Tira a palavra indivisível, tira a carga indivisível, né? E também estamos trabalhando numa modificação da NR 31 para considerar, na questão do trabalho rural, um ponto muito importante, que é o conceito CMT, né? De capacidade máxima de tração dos equipamentos. Então, são pontos importantes que a gente tem trabalhado. Agora, tem duas perguntas aqui, uma para o Renato e uma para o Léo, tá? Antes disso, eu gostaria de ter uma pessoa aqui, o Renato Voltaire, né, que é da ANUT, dizendo, né, que a ANUT, que é a Associação aí dos Embarcadores, né, vem apoiando e trabalhando pela volta do equipamento de 91 toneladas. Obrigado, viu, Renato, pelo seu comentário. O Renato, tem uma pergunta aqui importante para você, do José Roque, se você mostrou as vantagens do aumento da carga transportada, mas como ficam a questão dos gastos operacionais de manutenção, né, no caso da operação, das estradas devido ao aumento dessa carga, se você também avaliou isso no seu trabalho. Dentro do trabalho, aliás, a pergunta é excelente, mas dentro do trabalho nós chegamos a um valor, né, por usina, de qual seria a carga máxima a ser transportada. Tá? Então, não pode transportar mais e quanto mais pode se transportar. Uma outra coisa que nós estamos levando em conta ao trabalho também é a lei da balança. Tá? Então, esses são aspectos técnicos que levam à questão da operação e manutenção, como ele colocou. Então, por isso que nós pedimos, inclusive, dados sobre a questão de manutenção das frotas, custos, como tem e tal. Então, esse trabalho é feito direcionado por cada uma das usinas, e não de uma maneira genérica. É um trabalho dedicado, mas em vários aspectos a gente aborda isso, não de maneira genérica. Porque cada situação... Existem usinas que têm 95%
das vias em estradas em terra, que são estradas não pavimentadas. Essa tem uma condição diferente de uma usina que tem lá 60% em terra e 40% em estradas pavimentadas, por exemplo. Tá? Então, a questão da manutenção, em alguns aspectos eles foram abordados, sim, em outros não. Obrigado, Renato. A Mariana da Silva, né, coloca que a solução definitiva será mesmo alterar a legislação. Os elementos técnicos aqui trazidos conseguirão provar, e assim, ela espera, e nós também, que não é o peso determinante da segurança. Excelente abordagem. O Tiago Rocha, excelente advogado aqui da usina WD aqui de Minas, né, parabéns pela qualidade técnica das apresentações e excelência dos palestrantes. Estão fazendo aí um elogio aí a vocês. Ô, Léo, tem uma pergunta aqui para você, com relação à apresentação desses estudos, né, técnicos que foram realizados e aqueles que estão sendo realizados em juízo, né, para o juiz. Como é que está isso e como é que é a forma que você vê essa situação? Léo, o seu som, o áudio está desligado. Isso. Eu agradeço, Mário. Só para responder a tua pergunta anterior, para quem tiver curiosidade, o projeto de lei que altera o artigo 101 do Código de Trânsito é o 3267 de 2019. Para quem quiser curiosidade, é só jogar no Google, ele vai dar o link para o documento na Câmara, tá? 3267/19. Em relação à pergunta aqui, eu vi a pergunta do colega. O que acontece aqui é o seguinte: a gente apresentou, esses estudos estão todos no processo, né? Esse processo tem, eu não sei se 8.000 páginas, uma coisa assim. É digital, né? Mas está mais ou menos no disso. A grande questão é que a ABCR não aceita os estudos que foram feitos até então, né? Eles estão lá no processo e ela aponta aquelas 5 divergências que a gente mencionou ao longo da apresentação. Então é a questão que você tem de um lado alguém falando uma coisa e de outro falando outra. Nós temos plena convicção do acerto e da precisão técnica dos nossos estudos. Mas como eles foram colocados em xeque em juízo e o juiz aceitou, a gente está tendo que fazer esse trabalho. Agora, em breve, a gente vai apresentar, enfim, os estudos sobre os estudos, né? Esses novos testes estão sendo feitos. Então, assim, eles sim estão no processo, mas, infelizmente, a gente tem um juiz que é desfavorável e que, por enquanto, tem aceito as argumentações da parte contrária que a BCR. Mário, eu não sei se há tempo, e se você acha, se caso você achar conveniente, a gente pode dividir aqui, até fazer um compartilhamento de tela e colocar o vídeo, perdão, do caminhão. Claro, Léo, seria muito importante até para ver como é que é esse processo, como é que é esse teste, né? Tá, então eu vou pedir licença aqui para fazer o compartilhamento. E vou pedir para... E aí, logo na sequência, eu tiro. Eu não sei se vocês já conseguem ver. Aparece para vocês?
Ok, obrigado, viu, Léo, por ter mostrado esse vídeo. Bom, gente, só para a gente... Olha, tem muita gente participando aqui. O Glênio, acho que é Firman, né? Tenório Filho. Se o nosso Brasil fosse um país que valorizasse a cadeia produtiva, estávamos discutindo a melhoria das estradas para suportar e minimizar os impactos como um todo, né? País com vocação agrícola, que precisa transportar toda essa quantidade da própria produção agrícola, realmente precisava ter um pouco mais de cuidado com isso, né? E realmente ele fala, a evolução dos equipamentos também precisa vir, e a gente está vendo isso dentro do processo. O Josenildo Henrique de Mello fala, olha, caso a NR31 seja balizada pela lei da balança, não poderemos trafegar nem estradas próprias, com excesso de peso, segundo essa norma. Bombeiros, comboios e básculos estarão fora da norma. Tá? Traz uma outra percepção também. Pessoal, olha, assim, foi muito... Nós estamos já chegando aqui no momento, mas finalizando, eu vou passar a palavra, a gente pode ir até 12h15, né? A gente está com uma audiência boa. Eu gostaria de passar a palavra para cada um de vocês, para vocês falarem, né, com algumas considerações finais e quais são as próximas, as expectativas e os próximos passos para cada um que está no cada setor que vocês estão trabalhando. Então, para iniciar aqui, vamos fazer o contrário. Então, o último a falar foi o Luiz, agora ele vai ser o primeiro a dar um tchau a todos e realmente fazer um panorama aí da sua expectativa sobre esse tema. Só queria tecer um comentário aí, né, que diante da gente tá cumprindo o acordo, a gente tem um plano de trabalho, né, um plano diretor para o plano de redução da carga transportada. E isso, obviamente, vou falar de novo, que a gente depende de para onde nós estamos indo, né? E se realmente a gente vai conseguir aí obter pelo menos o PBTC de 91 toneladas, né? Porque senão a gente, sem dúvida nenhuma, como já citado aí, o acúmulo de custo vai aumentando cada vez mais, né? E ainda, né, nos equipamentos novos que vem por aí, que está vindo por aí, que nós estamos trabalhando com ele, ainda tem algumas dúvidas, né? Porque tem alguns problemas ainda, tem alguns desafios ainda com relação a pneus, a suspensão, a própria estrutura do equipamento. Ainda a gente tem alguns problemas que precisam ser ajustados. Então, além da gente vir reduzindo a capacidade de carga, né, a gente tem outros problemas com os equipamentos aí que a gente precisa ajustar. Enquanto o equipamento atual trabalhando, ele vem se portando muito bem. Eu queria agradecer o convite aí da UDOP, né? Obrigado, Mário, pela oportunidade aí. Abraço a todos os colegas aí. Obrigado, Luiz. Humberto, por favor, sua fala. Eu espero que, devido à audiência que nós tivemos e a redundância que esse assunto pode trazer, né, que os nossos colegas, né, se conscientizem do fato, do momento que nós estamos, né, do perigo que tem da gente inviabilizar um segmento, um setor de transporte. É claro que o setor nosso nunca quis ser pária nem andar à margem da lei, a gente quer fazer as coisas dentro da lei, dentro da segurança, ninguém quer colocar ninguém em risco, até porque a gente tem nomes a preservar, não só das empresas, mas os nossos próprios nomes profissionais responsáveis pela operação que somos. Então, agora, o momento implica em que se traga mais gente para esse fórum, que traga mais empresas e mais setores
interessados em se modernizar para que a gente consiga obter sucesso nesse pleito, né? Só mais uma informação, Mário, muito importante, que a pergunta foi para o Luiz, mas deixa eu me responder, né? Enquanto que os equipamentos automotores numa usina têm vida média entre 6 a 8 anos, os equipamentos de transporte, que são esses que nós estamos falando, reboque e semi-reboque, têm vida média de 12 a 18 anos de vida útil, né? São equipamentos muito duráveis. E a mudança dele, não é possível a mudança de característica no meio da viagem. Então, a pergunta que você fez, a dificuldade de se mudar, né, o que a gente está precisando agora investir na renovação e realmente não se sabe para onde vai, né? Se vai para 74, se vai para 80, se vai para 90, se vai para 100. Então, isso causa uma estagnação, né? A gente está impedidos de fazer isso por conta de não saber o que fazer. Então, é muito importante agradecer as pessoas que estão à frente disso, Única, Ciamig, o Renato, né, essas que estão levando à frente esse pleito, e pedir para os colegas não imaginar que isso é mais um assunto burocrático que será resolvido sozinho lá em Brasília. Não será. Né? Se a gente não se juntar, não fazer força, não fazer voz, não fazer barulho com isso, não transformar isso realmente em custos e impacto de eficiência, de performance que você vai perder, isso pode nos causar uma grande dor de cabeça. Muito obrigado pelo convite à Única e sucesso às novas salas aí. Obrigado, Humberto. Boa lembrança. Olha, você comentou, a gente, como você falou da vida útil dos equipamentos, nós, de forma recente, parece que foi ontem, né, nós passamos da colheita com queima para a colheita mecanizada, né, mudamos todo o nosso sistema. Então, esses equipamentos foram todos trocados, né, nos últimos anos, e, sem dúvida alguma, a gente tinha uma perspectiva lá atrás e agora tem que ter uma outra perspectiva. O Renato, agora a palavra está com você, né, para você falar a sua... Bom, você está finalizando todos esses estudos, provavelmente muito trabalho, né? Cada empresa tem uma particularidade, cada empresa vai ter uma análise, né, desse trabalho que você está desenvolvendo muito bem. Sim, exatamente. É bastante trabalho, são dados que devem ser compilados de maneira técnica e ágeis, porque a gente tem um prazo pequeno para poder apresentar. Mas os dados até o momento têm se mostrado positivos, tá? Eu só ia aproveitar, inclusive, para falar, como o Humberto comentou oportunamente, essa legislação nossa, ela está defasada, né? A questão das 74 toneladas, nós carregávamos isso desde 1983. São 37 anos. Em 83, a gente tinha o Del Rey, nós tínhamos o Monza, tá? E hoje, cadê esses carros? Não existem mais. Hoje, o conforto da cabine dos caminhões é muito superior ao que se tinha lá no 1313, por exemplo, não é? A capacidade e tudo mais. E em 83, a gente já carregava 74 toneladas. Nós estamos em 2020, isso tem que ser flexibilizado, tá? E aí, eu lanço até uma ideia ao setor de tentar colocar uma legislação específica do setor, como já existe, né? Colocar uma legislação específica para o transporte da cana. Talvez isso possa impactar também de uma outra forma, né? Além do que, essa questão da evolução tecnológica, principalmente agora com a obrigatoriedade do ABS, né, nos caminhões e nas carretas, onde você realmente melhora absurdamente a questão de frenagem e de controle e de dirigibilidade, tá? Isso os testes realmente vão demonstrar. Mas, enfim, eu agradeço a oportunidade de ter explanado para vocês um pouquinho do nosso trabalho, que a gente tem feito, né, e compartilhado também alguns dados que, até o momento, se mostraram positivos ao setor. Tá bom? Muito obrigado a todos aí. Muito obrigado, Renato. O Renato Orsi. Essa questão da legislação específica realmente precisa ser bem avaliada. Nós temos especificidade hoje no Brasil para cegonhas, né, para transporte de carros em caminhões cegonheiros, nós temos especificidades no segmento de algodão, o pessoal da pecuária, né, do transporte de gado também estava tentando, ou seja, tem a própria carga indivisível, né, as pás eólicas saem de São Paulo e atravessam o Brasil, vai lá para o Nordeste. Então, realmente precisa ter uma
um carinho, como eu coloquei inicialmente, um carinho maior sobre esse tema, porque cana-de-açúcar no Brasil não é qualquer coisa, não. O movimento é muita coisa dentro da nossa economia. Ô, Léo, antes de passar a palavra para você para a gente finalizar, gostaria só de identificar algumas pessoas aqui que nos acompanhavam. Edmundo Barbosa, lá do Sindalco, né? Dizendo a produtividade vem caindo no Brasil nos últimos 50 anos. Este evento identificou gargalos que impactam o setor sucoenergético. Parabenizando aqui ao DOP e a palestra e a condução aqui do seminário. Agora fica uma pergunta importante da Karina Miller, de Lima. E aí, Léo, você fica à vontade de falar a sua expectativa. Eu tenho certeza que se o Pado tivesse aqui, eu já sabia a resposta. A pergunta dela não é nem essa que está aparecendo, assim, quais as alternativas que as empresas estão usando para aferir os pesos do carregamento da lavoura, não é essa que eu gostaria de colocar, não. Qual a probabilidade de 91 toneladas ser validado? Eu acho essa uma pergunta que efetivamente vale hoje R$1 milhão, fazendo analogia. De R$1 milhão. Eu acho que vale de fato alguns milhões, né? É o custo, vale muito mais, mas é o custo do estudo. Sim, perfeito. Não, mas, olha, eu vou responder essa pergunta com base no que eu tenho visto. Tem muitos aqui, o próprio Mário, Orsi, o Luiz, o Carrara estão há mais tempo nessa briga do que eu. Mas como esta parte, ela toma um bom tempo dos meus dias, todos os dias da semana, há 2 anos, um pouco mais de 2 anos e meio, eu arrisco dizer o seguinte: se nós tivermos uma decisão judicial técnica, isto é para ser validado. Então, esse é o meu. Se nós tivermos uma decisão que não for baseada em critérios apaixonados, vamos dizer assim, ou critérios que fujam do estritamente técnico, ou melhor, que se atenham, perdão, não que fujam, que se atenham ao que for estritamente técnico, eu não tenho dúvida que vai ser validado. E eu acredito que isso vai acontecer. Porque eu acho que isso é uma situação temporária, que se agravou por conta de problemas que aconteceram no processo, como o fato da União ter desistido de um recurso que ela tinha direito. Tá? Então, eu acho, sim, que vai ser validado. Eu acho que as probabilidades de validação são muito maiores do que as probabilidades de não validação. Se a política e a técnica... se a política seguir o aspecto técnico, né? E para isso a gente tem aí o Mário Campos, o Evandro Gussi, nosso presidente, o André Rocha do CIFAEG, do Fórum Nacional, que estão fazendo, enfim, as conexões políticas adequadas, necessárias e transparentes para que a gente tenha a solução para isso. Eu posso aproveitar e agradecer já, Mário? Já também fechar? Então, eu agradeço ao Mário pela condução precisa e abrangente, conseguiu ver e direcionar esse debate sobre as diversas nuances que ele tem. Quero agradecer aos meus colegas, eu não sei se o ano passado eu participei, eu não me lembro se foi com o Bombonato, com o Carrara, mas que eu falei uma coisa que eu gostaria de dizer de novo aqui. Aqui a gente não está trabalhando por algo que seja ilícito, a gente não está trabalhando por favor de ninguém, a gente está trabalhando por algo que, sobretudo, é direcionado ao país. Então, aqui, todo mundo que está aqui, todo mundo que está assistindo, é gente que trabalha duro, é gente que acorda cedo para trabalhar, é gente que arregaça a manga e que luta contra tudo e contra todos para conseguir produzir. E produzir alimento e produzir energia limpa e barata, seja na forma de etanol, seja na forma de bioenergia. Então, eu acho que esta luta do transporte, nós estamos falando de viabilizar ou não o setor. Então, é o setor e a atividade fim que tem total ligação com essa atividade meio que é transporte. Meu muito obrigado ao Mário, aos colegas, ao DOP pela participação e à Única por permitir minha participação aqui.
Obrigado, gente. Muito obrigado, Léo. Gente, esse tema tem uma dimensão tão grande e a gente poderia ficar aqui algumas horas discutindo. Obviamente, a gente não conseguiu aqui colocar todas as nuances, né, que a gente tem referente ao transporte de cana, mas eu acho que a gente abordou principalmente os nossos desafios. Eu gostaria de conclamar a todo o setor, aqueles que têm TAC, aqueles que não têm TAC, aqueles que têm algum tipo de discussão com o Ministério Público do Trabalho, aqueles que não têm. Esse é um desafio do setor sucoenergético nacional. Não é só da CEAMIG, não é só da Única, não é só da usina Lins, não é só da São João, é de todas, é de todo o setor sucoenergético, é de quem produz cana no Brasil. Tá? Isso faz parte, diria que isso é quase no nosso coração. Né? A gente sabe, nós somos muito bons naquilo que a gente faz, a gente está conseguindo, a gente está pensando hoje cana-de-açúcar por metro quadrado, nem mais por hectare. Então, a gente está com um nível tecnológico chegando dentro do segmento sucoenergético, assim, uma evolução grande, um movimento de startup, utilização de drones, assim, é algo realmente fantástico, várias empresas tendo resultado de produtividade, de ATR por hectare, assim, coisa fantástica, que eu acho que a gente não pode perder essa oportunidade. Nós estamos num movimento aí da bioenergia, com RenovaBio, então, ou seja, temos esse desafio do transporte de cana, eu tenho comigo, aqui dentro da nossa associação, o Léo também, eu gostaria de ressaltar aqui a importância de algumas pessoas nesse debate, principalmente o Pádua, que desde o início, né, é um lutador referente a esse tema, né, tem feito um grande trabalho, então, e outras pessoas que, a doutora Karina aqui também, dentro da CEAMIG, e as pessoas dentro das usinas que nos assessoram. A gente tem discussões aqui, discussões que já passam de anos. Então, com isso, gente, é um desafio grande, eu gostaria de conclamar a todos, vamos participar, conversem com as suas associações, se a CEAMIG já está dentro, o UNIC já está dentro, conversem com as suas associações, né, questione, né, levem elas também a participar dessa solução, né, que nós estamos encaminhando, tá bom? Então, teremos muitas coisas novas nos próximos meses. O Léo falou um pouquinho do 91, o Renato falou da questão da segurança, Humberto e o Luiz representaram aqui as pessoas que estão na operação. Tá? É uma satisfação muito grande ter conduzido esse painel. Eu passo a palavra agora ao Felipe. Parabéns ao DOP por mais uma vez, está dando uma grande contribuição técnica ao setor sucoenergético nacional. Felipe, a palavra está com você. Muito obrigado, presidente, viu? Agradeço a todos os participantes, foi um excelente debate. Queria convidá-los a acessar nosso site para ver nossa programação. Muito obrigado, até o próximo painel. Tchau.